Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Boa tarde! É assim que o Valdir Dias Duarte abre a programação do UPA Café Comunidade. Boa tarde, né? Boa tarde de verdade, né? Muito boa tarde para você, amigo telespectador, canal 14 da NET. A gente está abrindo a programação da UPA Café Comunidade. Neste dia, estava conversando aqui com a vice-presidente da UPACAF, quase me perdendo no tempo, né? Dia 28, por incrível que pareça, estamos praticamente final do mês de fevereiro, e aí nós conversávamos em bastidores que tudo começa no país em março, o carnaval, né? Aliás, já existe até notícias aí para junho, já da 32ª Fena Doce. É incrível. Muito bem, hoje nessa dinâmica de programa, deste sábado, um forte abraço para você, que estava comigo no programa Espaços de FIPEL, todos os sábados aqui na grade de programação, estamos afastados temporariamente, mas aí o Valdir Dias Duarte, que está em Brasília, olha só, em Brasília, numa representação, já a gente vai estar abordando assuntos gerais da União Pelotense de Associações de Bairro. A gente traz uma pauta muito específica para vocês, e esse programa vai ser dirigido, né, a programação, a produção aqui, de Carlos Aristides Rodrigues e também Angélica Soares. Puder abrir para nós aqui, Henrique, apresentando já a Angélica. Boa tarde, Angélica. Uma boa tarde também, né? Vou pegar o ritmo do seu Carlos, igual o Valdir, né? O nosso presidente, né? Boa tarde. Realmente uma boa tarde, né? Hoje eu aqui começando, né? Meu primeiro dia, minha primeira vez. Que beleza. Não posso dizer que estou tranquila porque estou nervosa, assim. Mas no ritmo da conversa a gente vai levando e vamos se saindo bem, né? Com certeza. Bom, mas é o prazer, né? Acho que é o prazer. Eu sempre comento com o telespectador o prazer de nós estarmos nesse estúdio. E a programação da UPACAF se estende há anos aqui, com a presença do Valdir, aquela dinâmica que o Valdir apresenta, convidados, muita informação. E a gente está trazendo justamente uma pauta aqui que a gente vai trabalhar essa pauta junto com a Angélica, que é vice-presidente da União Pelotense de Associações de Bairro. Muito bem. E aí vai falar sobre o trabalho que ela desenvolve também desde 2020, trabalho aí na comunidade com mulheres e adolescentes. Enfim, muito papo, queridos, muito papo com certeza, né? Programa UPACAF e a Comunidade, a gente traz uma pauta bem tranquila mesmo. UPACAF e a Comunidade, atividade deste sabadão, né? 28 de fevereiro de 2026, acredite, final do mês. Bom, nós temos aqui uma atividade interessante, trouxemos também algumas imagens para você, amigo telespectador, produzimos essa imagem no Paço Municipal e a gente vai comentar sobre esse ato de posse do Conselho Municipal da Habitação, com a presença do secretário de Habitação, nosso querido amigo, popularmente conhecido Marcola, né? O Marcos Ferreira, né? E lideranças comunitárias. A atividade aconteceu no Paço Municipal, ali na Prefeitura Municipal. O UPACAF estava lá. Você vai perceber durante o programa que a gente vai mencionar o UPACAF com muita intensidade. Por quê? Por causa da participação efetivamente dessa entidade no cotidiano das atividades de Pelotas. Então, presença de Valdir Duarte, estava lá Valdir,
Tu teve também nessa atividade, tu estava em Porto Alegre, né? Tu estavas em Porto Alegre. Estava em Porto Alegre ontem. Então, é aquela história, né, gente? São várias atividades, as pessoas têm aquela atividade pessoal, o corre-corre do dia a dia, e mais as organizações, as entidades. Bom, conferindo ato de posse do Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Perfeito? Um breve, e já vou abrir aqui para Angélica, e a gente faz aqui um breve comentário sobre ato, simplificando, dizendo da importância de mais um instrumento de participação popular. Trata-se de uma ferramenta que oportuniza o controle, a participação popular nas questões da habitação e regularizações fundiárias. Temos um adendo, como sempre, temos um adendo. Nesta informação, a ferramenta está aí. Participe. Se a população não participar, o poder estabelecido tomará as decisões dentro da filosofia de atuação do governo municipal. Não adianta ir para, esse é um adendo que a gente faz, não adianta ir para as redes sociais malhar o governo, né? Se intere e participe, procure aí a UPACAF. Minha querida amiga Angélica, já em seguida a gente vai para aquele tema que você domina muito bem, das comunidades, mas eu gostaria que tu nos falasse a respeito, embora tu estavas em Porto Alegre, o que tu acha a respeito desse conselho que está se estabelecendo, Conselho Municipal de Habitação, né? E regularização, regularização, como é que é o nome mesmo? Regularização fundiária. Gostaria que tu falasse um pouquinho, até porque a Angélica vivencia muito o dia a dia da comunidade, daqui a pouco vamos entrar no tema dela aí. Fiques à vontade com um comentário a respeito dessa criação desse conselho. É com muito prazer até, né, que eu até gosto de conversar sobre este assunto, né, sobre habitação, porque é muito importante, né, a nossa comunidade, né, tem muita carência sobre esse assunto, né, a grande importância, a luta, né, do trabalhador, da comunidade, é ter o seu cantinho, né, próprio, né, no seu local ali, que ele sabe que ali é o endereço dele, ele não está com aquela dificuldade de pagar o aluguel, né? Pode ser o espacinho que for, mas será dele. Verdade. Também fazendo parte, né, do conselho, né, ajudando, agora, como até mesmo o Carlos colocou, março começa, né, essa caminhada mais firme, mais forte. Isso. Né? Retomadas. E as retomadas. E os parabéns, assim, porque foi um ótimo trabalho, isso foi muito bem pensado, sabe? Essa função do conselho e da habitação, ter essa união, né? E tá assim, ó, eu sou suspeita até em falar, né? Mas está revolucionando bastante. Coisa boa. Era algo que estava, né, parado, a gente ouvia muito o pessoal na comunidade reclamar, mas eu não tenho escritura, eu não tenho isso, e aí como eu faço? E teve uma época, né, que eu acho que tinha que pagar um certo valor, parece, para ter a escritura, dependendo. Era uma coisa, era muito triste, né? Hoje já sinto que tá bem dinâmico, né? Parabéns ao nosso secretário, né, o Marcola, que veio com essa ideia, assim, renovando fortemente, né? E com o conselho, que ajuda muito, e também nós da UPACAF unidos, fortalecendo até mesmo, como o seu Carlos colocou, quando é o momento da crítica, a gente critica, a gente faz a crítica. Perfeito. Mas o momento que a gente tem que correr atrás e saber, né, reivindicar, é agora. E aí a UPACAF está assim, ó, um dos melhores anos. Eu estou sentindo assim que iniciamos 2026. Que coisa boa. Né, com força total, né? As comunidades, com as lideranças trabalhando firmemente, as reuniões que a gente tem feito, né? O número, assim, foi gritante, né? Que eu também me surpreendi quando eu cheguei lá e a sala estava cheia, né?
é prazeroso, porque a gente vê assim que então a comunidade está se movimentando, né? Claro que a gente vai ajustar os horários para poder termos mais, né, o acompanhamento, né, da comunidade participando bem mais. Mas é assim, eu acredito que está sendo maravilhoso. Que legal. Meu querido amigo operador Henrique, isso? Henrique, se tiver aquelas imagens para a gente colocar no ar aí, dessa atividade no Paço Municipal, eu te agradeço. Tá ok? Beleza. Ok. Um breve retratação do momento ali, prefeito municipal, o secretário de habitação, numa solenidade importante. Depois vai ter uma segunda imagem aí, se tu tiveres a meio engatilhada para nós, eu até te agradeço, porque é jogo rápido, né? Foi pouca coisa que a gente gravou, até pela intensidade da atividade. Se tiver engatilhada a outra, ótimo, maravilha. Aí, ok. Imagens do Paço Municipal e a entrega das escrituras, né? Muito obrigado. Obrigado, Henrique. E importante essa fala da Angélica. Na verdade, assim, o programa é um programa extenso, são 60 minutos de atividade, mas eu vejo aqui que a gente vai destrinchar com muita tranquilidade, pode ter certeza. E Valdir Duarte, que está em Brasília, vai ficar extremamente satisfeito por essa nossa atividade aqui, representando que aqui a titularidade é Valdir Duarte no programa UPACAF, e a gente vem de vez em quando para dar um apoio no trabalho de comunicação da UPACAF, União Pelotense de Associações de Bairro. Importante essa tua fala. Como é que tu vês, como o trabalho é um trabalho descontraído aqui de televisão, como é que tu vês assim, foi interessante a tua fala, como é que tu vê assim o governo que está estabelecido? Eu sempre comento sobre o governo estabelecido, eu não falo do partido A, B, C, D. O governo que está estabelecido, ele está sendo, tu está percebendo que ele está perceptível, está recíproco para essas questões da comunidade? Como é que tu vê? Quero a tua opinião. A gente sabe que o início, né, nunca é fácil, né, para quem está chegando, né, tenta que organizar a casa. A gente sabe que o trabalho é árduo, né, não é fácil. E pelo que eu venho acompanhando, dentro das suas possibilidades, eles vêm, né, fazendo um trabalho, dando uma atenção, sim, né, para cada um que vai ali e faz as suas reivindicações. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil realmente, porque ao mesmo tempo que eu faço parte da UPACAF, né, sou também delegada também da Conferência da Cidade, toda uma função. Como eu sempre digo, eu sou a Dona Maria, eu sou a Dona Antônia, eu sou a Dona Roberta, o seu Adão, representamos seu Pedro, muita gente. o que representa Verdade. lá a nossa comunidade, né? E tenho essa visão crítica de muitas vezes, como a gente ouve, né? Mas não está sendo legal, mas não está bom, não isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar e pesar que não é fácil, né? Perfeito. Nada se começa já com brilhantismo e Claro. É árduo, o trabalho é árduo, Claro, né? com certeza é importante que a proposta nossa hoje aqui geralmente, como eu estava brincando aqui, né? Titular Valdir Duarte. Na falta do titular, nós somos os titulares. Ela é a vice-presidente da UPACAF, e nós temos aqui nos bastidores, cada vez que o Valdir precisa na área de comunicação, e também algumas atividades aliás, falar um pouquinho também, mas antes eu quero dar um toquezinho para as suas atividades aqui, que são importantes para a gente divulgar. Quero comentar sobre, por exemplo, a sala da UPACAF, né? O que tu achou? Está estabelecido já a sala na Casa dos Conselhos da UPACAF. Como é que tu interpreta, qual é a tua interpretação sobre eu disse para o Valdir, agora sim, o UPACAF
tem uma referência, um local referencial. E ele reclamava muito por essas questões, e com certa razão, né? Como é que tu está vendo essa questão? Sala própria, é o espaço físico que a UPACAF conquistou ali, está se estabelecendo recém na Casa dos Conselhos. Como é que tu está vendo isso aí? Olha, Carlos, hoje, esta tarde, está sendo maravilhosa. Que coisa né? boa. Até já vou ser audaciosa, né? A minha Sim, estreia estamos em na casa. TV, né? Estou estreando na TV com assuntos, assim, aqui, Relevante. só alegrias, né? Relevante também. É São relevante. temas relevantes. E mais uma felicidade, né, de termos essa sala, termos conseguido essa sala, que foi também uma caminhada árdua também para o Valdir. Nós acompanhamos sempre. Tinha momentos assim que era, parecia que não vai dar, vamos desistir. Mas não, sempre não podemos desistir. Porque nós precisamos, né, de um espaço para receber os nossos presidentes, né, das associações. Aonde nós íamos nos reunir? Né? Na rua, na chuva, ou como é que ia ser? Não tinha. Ou então em algum local distante. Porque, no caso, ali na Casa dos Conselhos, ficou maravilhoso, porque os nossos presidentes andam pelo centro. Era central. Se tiver que dar uma passadinha ali, passa ali, já tira a sua dúvida. Verdade. Né? Não tem aquela função do, mas é lá, não sei onde, não consigo. É no bairro tal. Isso, já tem gastos, né? Com a gente certeza. sabe que não é fácil. Com certeza. E foi assim, é maravilhoso, sabe? Isso foi assim... É um presente divino, sabe? Assim, coisa que boa. A gente precisava e que vai ficar em aberto, né? O espaço, né? Todos nós vamos ter aqueles dias em que a gente vai estar lá sempre para o atendimento, com o nosso presidente, o Valdir, sempre presente também. E foi assim, foi maravilhoso. Que beleza, né? Maravilhoso mesmo. Coisa boa, né? Mas eu acho que é isso. A nossa pauta aqui, a gente vai passar muito por essa questão de fortalecimento das organizações, das entidades não governamentais, das associações de bairro, e ela consegue destrinchar, fique tranquilo, porque está destrinchando, um palavreado bem gaúcho, né? Destrinchando, né? Aquela dinâmica que o trabalho de uma liderança comunitária realmente precisa, né? Então, muito bem, e parabéns, a gente quer dar parabéns sim para a União Pelotense por essa, é uma conquista. Eu, numa fala inicial aqui, eu comento sobre os altos e baixos, e é assim que o movimento, e é assim que a sociedade segue. É um país, é o município, é o estado, é o indivíduo, no transcorrer da sua existência, altos e baixos. E a entidade não é por menos, né? E até porque o trabalho é voluntário. Olha, tem um tema interessante aqui para você ter uma ideia do peso desta pessoa que está do meu lado. Do peso. Que peso é, Carlinho? Não é o peso, não é quantos quilos ela pesa. Não, é exatamente o engajamento dessas pessoas. E assim como ela, eu, Valdir e tantas outras lideranças comunitárias, pessoas que estão, muitas vezes que tu comentasse, dos bastidores do dia a dia de uma cidade, queridos. Então eu gostaria que tu falasse, Angélica Soares, gostaria que tu falasse sobre o teu trabalho na comunidade com mulheres e adolescentes, que tu me disse que de 2020 para cá tu desenvolve. A gente se conhece de muitas caminhadas, né? Conferência estadual, vamos chegar nesse tema daqui a pouco, mas eu queria que tu falasse sobre o trabalho teu na comunidade com mulheres e adolescentes. Fiques bem à vontade e seja bem feliz nas tuas colocações, que é preciso dar, e esse é um papel do programa, visibilidade para essas forças que às vezes estão na periferia. Pois não? Mais uma vez, é com muita alegria, né? E como já estávamos conversando ali nos bastidores, o meu trabalho nunca foi exposto, nunca foi colocado, né, ao público, né? Porque eu acredito que quando é feito de coração, quando a gente faz mesmo, é um dom, é algo que move montanhas, né?
Ele não tem que ser jogado ao vento, nem... Isso. E principalmente porque eu trabalho com muita delicadeza, assim, muito carinho, muito amor, na sensibilidade daquela daquela minha mãe, daquela minha menina, daquela minha filha, como nós somos, acabamos sendo uma família ali, verdade, né? é verdade. Eu tenho muito cuidado com aquilo ali, né? Como eu tenho que tratar elas, né? E eu até chego quase a me emocionar sempre, né? Mas é de emocionar. É muito que a gente profundo, vivencia, né? A gente Porque vivencia. tu inicia sem conhecer ninguém, né? Eu comecei devagarinho, né? Por questões particulares minha, né? Pelo que eu passei na dificuldade lá no início. E eu comecei a ter visão e vendo que as pessoas que estavam ao meu redor também poderiam ter aquela ajuda, né? Eu não guardar só para mim aquilo que eu estava aprendendo, o que eu vinha passando. Chama-se socializar o conhecimento. Sim, e comecei, né? Devagarinho, comecei com... Achei que não ia ter nem ninguém. Comecei com uma pessoa, depois eram 2, depois eram 3. Quando eu vi, eu já tinha um grupo já de mais de 40 mulheres e adolescentes. Imagina. E não tinha uma visão, assim, eu não tinha noção da proporção tão imensa que estava, que quando eu tive que me ausentar depois, devido a problemas de saúde, que elas começaram a me procurar desesperadamente, porque elas estavam com a necessidade dos nossos encontros. Imagina. Daquele momento, daquela meia horinha que fosse. Veja bem. Sabe? E não era nem questões como eu ouvia de algumas pessoas que diziam assim, logo no início: Angélica, mas se tu queres ter um volume grande, tu tens que botar uns cachorro-quente, fazer isso, fazer aquilo, né? Isso. E aí eu pensava assim, tá, mas o que eu quero chegar, a alimentação maior que eu tinha para dar para elas era a mesma que eu tive na época. Havia um propósito muito maior que aquilo ali. Mais profundo. Né? Era aquela fome da conversa, da escuta. É verdade. Sabe? Do reconhecimento, daquele abraço, Muitas vezes não se falava nada. Era só, nós entrávamos e ficávamos ou se olhando, ou então olhando para o teto, olhando... E daqui um pouco as lágrimas caíam. E nós findava, né, o nosso encontro. Olha só. Com sorrisos já, com risadas, com conversa que nós não sabíamos. E íamos embora, pronto. Perfeito. Depois sim, aí vamos fazer um lanchinho, né, para gente não ficar tão... Mas isso aí foi bem depois, e eu fiquei vendo aquilo, e o meu grupo estava extenso. E eu nunca fiquei, Carlos, assim, num bairro só, num local só. Interessante. Então muitas pessoas podem pensar assim, mas eu não sei nada da Angélica. Né, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, né? Aonde ela, né? Porque eu acho que eu não tenho que estar me expondo aquele assunto delicado, né? Perfeito. Que se tem dentro de cada família, as né? particularidades. As particularidades. Perfeito. É muito, né? Perfeito. É muito delicado. E preservar a pessoa. Porque eu passei por aquilo ali e tudo que eu mais queria e que eu pedia muito para as pessoas que me ajudaram não era vergonha do próximo, alguma coisa assim, não. É porque eram dores, coisas minhas, dificuldades minhas. Então aquilo eu recebi e passei para elas. Tu percebeu nessa caminhada que aquelas coisas pessoais, problemas, eu chamo de desafios, né, pessoais se tornou comum entre as outras pessoas? Com certeza. E uma delas, assim, que eu digo, como eu tenho muito a minha parte espiritual, né? Isso. É muito profundo isso que eu carrego comigo. Coisa boa. E como eu digo, não se é a igreja, não é o templo, não é o padre, não é o pastor, isso. Não é nada, é Deus. É Ele que vem, me responde, me dá todas as minhas respostas. Coisa boa. E uma delas que eu sinto, assim, que foi muito gritante mesmo, assim, foi a função do passar aquilo, né, de fazer esse trabalho assim com elas dentro de uma espiritualidade tão forte, sem em nenhum minuto falar alguma coisa sobre religião. Veja bem.
né? Aquilo era algo que nós éramos, como se diz assim, pessoas certas no momento certo, na hora certa. Que coisa boa. Certo. Houve essa identificação. Houve essa identificação. E até hoje é assim. Olha só. Né? Estou me preparando novamente, né, para fazer a retomada, até já colocando que, no caso, como a minha família, né, nós temos lá o Terezinha Futebol Clube, lá no bairro Santa Terezinha, né, que meu pai é conselheiro. Bastante conhecido. Dos antigos, né, sim. E, então, eu sempre pedi até mesmo para os presidentes, né, no caso, né, se me emprestaria o espaço, né, para aquele momento. Sempre tive muito ajuda ali. E, então, aquele espaço ali era. E chegou um certo ponto que aquelas mulheres, aquelas adolescentes de vulnerabilidade, que a gente sabe que existe, às vezes, uma separação, assim, sabe? Uns para lá, outros para cá. Sim. Mas chegou um certo ponto que as senhoras, as mulheres, as adolescentes, lá da parte de cima, né, como se diz, né, como todo bairro tem, né, a parte de baixo, a parte de cima, tem esse detalhe. Elas começaram a me pressionar, porque elas diziam: Angélica, eu fiquei sabendo que tu tá fazendo um trabalho lá no Terezinha, mas por que tu não nos convida? E eu fiquei assim, né, eu digo... As portas estão abertas. Eu digo, olha, as portas estão abertas, a gente conversar, é que daqui um pouco, né, eu imaginei um trabalho, né, mais focado, mais delicado, até mesmo para elas, porque de repente não querem, né, tá se expondo, né, com claro. Outras, né? Isso. E aí elas disseram: mas nós também, mas a gente quer estar todo mundo junto. Então aquilo me deu mais força, então, para agora, para este ano, já unir essas outras mulheres com aquelas nossas mulheres de vulnerabilidade. Que coisa boa. E o clube ali é o referencial ali. É o referencial ali, sabes? É um espaço maravilhoso, né? Sou suspeita também de falar, né? Mas é um espaço maravilhoso, assim, que a gente fica muito à vontade, né, ali. Perfeitamente. De fácil acesso também, né, que o bairro também já tá por ali. Tudo. Sim, sim. A gente conversava em bastidores, pensando em pauta, e a pauta ela acontece automaticamente quando a pessoa vivencia o dia da comunidade. Então é barbada, eu te esperava que era barbada. Então é o seguinte, barbada no sentido com a responsabilidade que nós temos aqui também, né? Nós falávamos a respeito há um tema que não está aqui, mas ele vai fazer parte desse trabalho de hoje, que é a questão da visibilidade. E nós conversávamos em bastidores, tem algumas pessoas, inclusive tem passada bíblica sobre o que eu vou falar aqui, depois tu me corrige aí, que é a questão de dar ênfase para o trabalho. E eu vejo, nós conversávamos a respeito disso, né? E eu vejo que tem dois caminhos. Existem aquelas pessoas que querem fazer o exibicionismo ou tirar proveito de alguma circunstância, e existem aquelas pessoas que fazem a divulgação. Olha, vamos aqui materializar, é uma palavra que eu uso muito. Vamos materializar a situação para a pessoa que está nos assistindo entender o que a gente está falando. Eu estou fazendo em tal dia, em tal local, entrega de sopão. Para algumas pessoas, esse cara está querendo aparecer, esse cara está querendo alguma coisa, se projetar em cima de alguma coisa, da desgraça alheia, geralmente assim. E eu vejo, tem uma visibilidade, claro que respeito a opinião de quem não quer se expor, a gente respeita, inclusive a própria legislação, às vezes, tem essa questão específica, né? O menor não pode expor ele, aquela coisa toda. Mas existe o outro lado, que é quem mostra essas coisas boas que tu estás fazendo, que muita gente na cidade faz, que tem o lado do incentivo para os dias de hoje, da dificuldade que o ser humano tem no cotidiano, materialmente falando, espiritualmente falando. Então, se tem alguém fazendo um trabalho bom, é bom que se divulgue, mas com esse intuito de realmente o propósito de ajudar o próximo, né? Que é o que eu faço. Eu digo eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto do nós,
desde 1998 na Associação dos Deficientes. Carlinhos, mas tu tem que te aposentar, né, e tal. Tudo bem, mas é como tu diz, né? Enquanto a gente tem saúde, estamos aqui, e achei interessante a tua fala sobre essa força que está vindo, é uma força divina, ela não é nossa, né? A gente pensa que é nossa, né? Nós se esforçamos, mas é uma força divina que nos dá essa condição de nós trafegar por essa caminhada que é uma caminhada árdua, né? Bom, eu tenho aqui dentro da pauta, fica aberto para ti, para alguma coisa que tu te lembrares, e é assim que funciona, né? Pá, tem tal atividade que eu gostaria de divulgar. O PACAF Visibilidade, olha, além das atividades, ano a ano da UPACAF, existe um ciclo no movimento social, né? Eu não sei se eu cheguei a passar por isso aqui, mas acho que não, né? Então, e daqui a pouco existe também oscilações, é o que a gente está conversando, onde o movimento fica fragilizado. Entendemos que em qualquer atividade esse processo, assim, altos e baixos. Acho que a gente já mais ou menos deu uma pincelada sobre isso aqui. Sim, já passamos por isso aqui, né? Além de ações durante a trajetória, a visibilidade aqui do programa UPACAF, né, TVC Pelotas, sempre parceiro, né? Então, das 13 horas até as 14 horas, o PACAF é a comunidade dando essa visibilidade. Carlinhos, que visibilidade é essa? Olha, a dinâmica do Valdir, naturalmente, a forma de apresentação é de uma forma, mas o foco é a comunidade, né? E o programa dá essa visibilidade, né? Não se fala em exibicionismo, se fala em visibilidade das atividades de várias pessoas, e a gente evidencia naturalmente a União Pelotense de Associações de Bairro. Tem algo aqui que eu quero interagir contigo e com o público telespectador. O PACAF Participação, muitas vezes o cenário não é favorável para quem decide dedicar seu tempo para questões comunitárias, mas temos relatos de mesmo dentro desse cenário não favorável. A UPACAF tem, desde o ano passado, organizado ações no sentido de reativar a reativação de associações de bairros que estavam desativadas. Eu aqui participei, junto com o Valdir e outras lideranças comunitárias de várias reativações de organizações, organizando processos eleitorais. Estão sempre afirmamos, ainda existe uma luzinha no fundo do túnel. Gostaria que eu tenho certeza que tu participou de algumas, e eu gostaria que tu falasse para o público telespectador sobre essas experiências das associações de bairro, do trabalho intenso de Valdir Duarte e Companhia Limitada, né? Que somos nós, né? Sobre essas reativações dessas associações. Como é que tu vê? Eu gostaria que tu passasse para o telespectador a tua experiência. Sim, desde quando eu comecei a participar da UPACAF, né? Sempre participando também das eleições, e mais uma vez fortalecendo que este ano, já o ano de 2025, agora 2026, foi muito grande, né? A reativação das associações nos bairros, que é importante. Foram várias, né? Muitas. A primeira mesmo, depois que agora eu retomando, né? Depois de estar bem melhor já de saúde, retomando, foi lá no Obelisco. O Valdir falou. Lá, junto do Gaudêncio também, que estava lá no dia da eleição. Essa dupla sempre presente? Ah, sim, sempre. Jô e Gaudêncio. Muito forte também, sabe? Foi, assim, gratificante, foi um dia maravilhoso, assim, de ver a comunidade participando, né? E o que eu acho, assim, que tem que foi um público bem expressivo, né? Foi. Só não tenho agora, não vou poder falar em números. Sim, não, porque a gente se perde. É. A gente se perde, né? Mas, assim como se coloca, é muito importante a UPACAF, esse trabalho da UPACAF na TV, da gente poder divulgar sempre, nas redes sociais. Porque muitas vezes nos bairros, quando se chega, está conversando, alguma coisa, tem algumas pessoas que ainda dizem: no meu bairro não tem associação.
Não, mas ela já está funcionando, ela já foi reativada, já está. Por isso que muitas vezes é como agora nós vamos ter uma reunião, né, de sentarmos e conversarmos, de ver um horário, o dia que fique melhor, né, para aquela comunidade ir, né, e participar, saber realmente o que está acontecendo, né? Porque é bem como foi colocado ali, como tu colocou logo no início, né? Não é ficar só fazendo a crítica, né? A malhação. Pela internet, usando. Isso. E muitas vezes a pessoa está fazendo aquilo ali, mas ela nem sabe que tem um trabalho já funcionando, né? E uma coisa que eu vejo, assim, que na nossa comunidade tem que melhorar e para a gente poder conseguir trabalhar bem melhor isso, é aquela coisa, a gente não pode só querer ter direitos. Verdade. Mas tem que ter o comprometimento. Os deveres. E o dever. Verdade. Porque a partir do momento que tu queres os direitos, tu tem que ter o dever. Eu tenho que ter aquele meu comprometimento. Com certeza. E aí vem aquilo que eu digo assim, ó. Nós, muitas vezes, nós não estamos na comunidade lá todo o tempo, né? Naturalmente. Como eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, mas, Angélica, eu nem te vejo lá no bairro, mas eu nem te vejo lá em tal lugar, eu nem te vejo. Mas aí um belo dia eu vou lá e boto lá, eu estava viajando, eu estava fazendo... Porque eu fico nos bastidores fazendo aquela conversação, né? Isso. Que é esse trabalho que a gente faz de tentar unir, trazer, vamos melhorar, vamos, né? O famoso trabalho formiguinha, né? Isso, o trabalho formiguinha. E é o quê? O comprometimento que muitas vezes não se tem, né? De alguns, né? Dentro da comunidade, é o que a gente tem. Tu toca num tema interessantíssimo. Eu até vou pedir para o Valdir, nossa. Me oportuniza mais, porque nós temos muito tempo. Tu toca num tema deveres, como é que tu disse? Direitos e deveres. Direitos e deveres. Olha o tema que ela coloca. Direitos e deveres. Nós temos uma cultura, isso é cultural, né? Me permite aí eu fazer a minha colocação, né? Alguns vão concordar, outros não, e o programa é para isso mesmo. É concordância e discordância. Enfim. Chama-se democracia. E é o seguinte, nós temos uma cultura dos direitos e não os deveres, né? Isso a gente observa, eu moro em bairro residencial Minha Casa Minha Vida, verifico muita coisa que tem que ser. O programa é extraordinário, já comentei em várias oportunidades, sim, o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, maravilhoso. O programa As Casas Razoáveis para Boa, não é? O programa em si é interessante. Agora, há alguma coisa para ser regulada, atenção prefeito, secretário de habitação, o pessoal que transita aí nas esferas governamentais, para o aprimoramento, que entra no tema da Angélica, direitos e deveres. Ganhei a casa, maravilhoso, que bom. Resolvido o problema de alguém que daqui a pouco morava embaixo da ponte, resolvido. Tá, mas lá tem que ter os deveres. Os deveres. Então, há a necessidade de regularização dessas questões do Minha Casa Minha Vida e esses programas habitacionais do governo, que são interessantes, que nem que saúde, daqui a pouco a gente vai abordar. Bom, eu tenho aqui, temos várias observações a fazer nesse processo de reativação das associações de bairro. Primeiro, não levante, cultural também, não levante bandeira partidária. Não estamos aqui dizendo que somos contra o partido ABC, não, absoluto. Não levante bandeira partidária, religião ou clube de futebol. Isso são questões particulares. Levante a bandeira das políticas públicas e fortaleça o movimento social, as associações de bairro. Os resultados aparecerão. Aparentemente alguém de Carlinhos, mas a política é o que domina o mundo. Perfeito, entendemos. Há umas questões que a gente questiona muito, né? Questões que a gente questiona muito, é muito bom, né? Mas tem que haver o foco, não é? E a organização não governamental é o que tu falas. Quando tu falas a respeito do trabalho com mulheres, tu percebe que tu faz um resgate. Isso tem que ser respeitado, que são pessoas que são de vários partidos, várias religiões
e, naturalmente, vários clubes de futebol. Então, tem que ser respeitado. Então, levante a bandeira do fortaleça o movimento social e também a questão das políticas públicas, que é o que mais que é o foco da UPACAF. Gostaria que tu comentasse sobre isso também, a minha colocação e o que tu pensa a respeito. Sim, a partir do momento que se faz esse trabalho de resgate, ou indiferente dele ser de resgate ou não, quando se coloca o pé, como eu digo, quando se coloca o pé já na comunidade, já se sabe que tem certos assuntos que não dá para pautar porque não vamos ter público. Eles não vão nem querer conversar. Ou então vão vir com muitas pedras, né? Verdade. E não é esse o nosso propósito, o nosso caminho não é esse, né? O nosso caminho é de vir fazendo aquela base, né? Fazer a base, como eu digo, fortalecer a base do bairro. Eu sempre coloco eu sempre falo por mim, né? Eu respondo por mim, como claro, eu digo. Com certeza. Quando eu já chego para fazer esse trabalho, é como eu digo, as pessoas já vêm, mas tu vai ser vereadora? Tu quer ser não sei o quê? Tu quer isso, tu quer aquilo? Não. Eu quero ser o fortalecimento do nosso bairro, de ser aquele grãozinho ali, daquela sementinha que devagarinho vai vir junto com todas as outras que estão sendo semeadas. Me permites, aproveitando a tua carona, a tua fala, na verdade é o seguinte, queridos, se plantares batata, tu vai colher batata, não vai colher cebola. Então, a questão de se projetar em algum trabalho, quem decide é a população. Sim. As pessoas que tu apoia, que tu faz o trabalho, não há decisão tua, né? Não é. Então, na verdade, assim, se planta uma sementinha. Agora, o que vem pela frente, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. E mesmo assim, aquela sementinha que a gente vai semear ali, é de acordo com o que eles querem, né? Isso. Olha, hoje nós vamos tratar tal assunto, vamos fomentar ela, vamos nos unir. E o mais importante que eu acho assim que as associações estão trabalhando muito nisso, né? Estão se fortalecendo bastante nisso, é esta caminhada da união, que todos falam a mesma fala. Mesma linguagem. Né? A mesma linguagem. Interessante. E não é sair um sai batendo por uma porta, outro bate na outra porta, outro fala outra coisa. Outro não fala... é por aí. Não, porque isso aí não vai fortalecer. Não vai acrescentar em nada. Isso não acrescenta em nada. Mas se nós nos mantermos, né, firmes, com os pés no chão, naquele nosso trabalho ali, como eu digo, sempre numa boa base, de uma boa conversação, de saber reivindicar, né? Também sabemos que não podemos jamais dizer assim, eu não quero ajuda de vereador, não quero ajuda do fulano, não quero ajuda... Não, nós precisamos, né? De todos. Nós precisamos de todos. Do prefeito, né? Da Câmara. Só que o nosso trabalho... Do judiciário. É a liderança, né? É a liderança do bairro ali, de saber, né, conversar, de acalmar, até mesmo acalmar um pouco, né? Porque às vezes, dependendo de algumas pautas e de algumas reuniões... Tá fervoroso, né? Pode extrapolar. Isso, pode extrapolar. Então, nós estamos ali para ficar aquela... Né, a mediação. É um canal de comunicação, como eu digo, né? União Pelotense, as lideranças, é um canal de comunicação com o poder que está estabelecido. Sim. Essa é a proposta, né? E dentro daquela comunidade, nós temos todos os tipos de pessoas. Nós trabalhamos com todas elas, nem diferente. Daí o pouco pode dizer, mas a UPACAF trabalha só com as comunidades, só com as mulheres, só com as meninas, só com... Não, é a comunidade. Isso mesmo. É indiferente, com todos os tipos de assunto. É só nos procurar a sua associação, que vai estar ativa, né? Conversar com o seu presidente, colocar o que está se passando, o que não está se passando, o que está... Né? Importante nessa tua fala, eu sempre falo na questão cultural porque é o que a gente vivencia, né? Nessa tua fala eu quero pegar uma carona, né? Quando você procurar uma entidade, não leve só demandas, leve a sua vontade, porque você também tem capacidade. Tem muita gente dentro das comunidades com muita capacidade, na área musical, na área da cultura, no discurso, na fala,
pode assessorar a comunicação, pode na área jurídica, Sim. aliás, que é algo que eu estou há 28 anos na Associação dos Deficientes e sempre tivemos a dificuldade estruturalmente da diretoria. Não é só a diretoria. Não é só uma diretoria, é as necessidades que uma entidade precisa. Por exemplo, área jurídica. Eu, meio de semana, estou retomando conversação com a área jurídica da Universidade Católica em relação a questões da nossa associação. Então, é muito fundamental. Minha querida, eu queria perguntar para o nosso amigo operador Henrique, quanto tempo nos falta ainda? Quanto tempo, Henrique? Temos 10 minutinhos? Maravilha. Muito obrigado, nosso operador aqui da TVC Pelotas. Programa Opa Café Comunidade, hoje no comando de Angélica Soares e Carlos Narciso Rodrigues. Olha, Opa Café em ação simples e tranquilo, quando existe o foco. Falando nisso, aconteceu conferência municipal, olha que interessante, hein? Conferência municipal das cidades, onde saíram os delegados para a conferência estadual. Eu estava lá, a Angélica também, juntamente com o Valdir Duarte, e pessoas representando aí o município de Pelotas. Agora, exatamente agora, acontecerá, olha que interessante, hein? Acontecerá a Conferência Nacional das Cidades em Brasília. Representantes da CEURB, do governo municipal, o PACAF estão lá já, né? Sexta Conferência Nacional das Cidades em Brasília, demandas municipais e estaduais serão discutidas nesse encontro. Desejamos, alô Valdir, o pessoal de Pelotas aí, desejamos sucesso para essa galera que representa Pelotas nessa conferência. Deixa eu dar uma olhadinha. Políticas nacionais, que interessante. Políticas nacional, e quero que tu fale sobre isso, de desenvolvimento, PNDU, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, de 24 a 27 de fevereiro. Grupos temáticos se formarão, dinâmica de trabalho, interessantíssimo isso aqui, né? Participação social, FEGAMEC, Porto Alegre está lá também, enfim, movimento social. Eu gostaria muito que a Angélica falasse sobre esse termômetro. Eu vou botar a palavra aqui e ela me corrige se eu estiver errado. Que termômetro nós tivemos em Porto Alegre, na conferência, tivemos na municipal e na estadual, né? E agora Valdir estando representando o PACAF em Brasília. Gostaria que tu passasse essa temperatura desse encontro lá em Porto Alegre, só para você ter uma ideia o que é o movimento comunitário de verdade. Angélica. Olha, foi assim, ó, barbaridade. A temperatura estava em alta. Caliente. Mas é isso que é bonito, isso que é bom, é importante. É isso que eu digo para as pessoas que eu gosto, que esse é o meu trabalho mesmo, sabe? Daquela coisa acirrada, né? Vamos lutar pelo que queremos, mas tem que ser acirrado, com comprometimento, né? Imagina hoje lá, até fico até trêmula. O Valdir na Nacional. Valdir, te segura, Valdir. Que é de arrepiar. É verdade. Até mesmo fiz uma pequena live, né? Diretamente de lá de Porto Alegre, eu fiz para as pessoas. Até mesmo para elas terem esse entendimento delas. Porque dias antes eu tinha ouvido críticas de algumas que diziam assim: para quê? Aquela conferência da cidade, vieram nos bairros, era à noite, e tava frio, né? Era umas noites frias. Temperatura baixíssima para variar, né? E aí e criticavam, né? Isso não vai dar em nada, como sempre, vai dar em nada. Então eu achei aquilo importante, sabe? Naquela hora, assim, me deu aquele estalinho, assim, né? Faz uma livezinha ali para dizer pro pessoal o que estava acontecendo. Boa. E eu fiz, né? E relatei para eles, né? Foi onde muitos vieram e começaram a me perguntar assim: tu vai vir para vereador? Mas tu tá aí, mas porque não sabem realmente o que a Angélica faz, né? A Angélica não aparece muito, mas quando aparece lá, discutindo. E aí fica aquela questão. Então, eu fiz assim para eles terem noção do que estava se passando. E, gente, é maravilhoso, é muito bom, é gratificante, porque está sendo colocado ali o que foi colocado lá na cidade.
o que foi colocado nas reuniões, que vocês reivindicaram, falaram, discutiram, tudo foi colocado lá e nós colocamos o que eu senti assim, sabe, Carlos? Que realmente ali eu estava sendo a Dona Maria, ali estava o seu Pedro, Isso ali mesmo. estava o seu Adão, o É seu assim que João, a ali gente estava. Porque nós estávamos lá discutindo mesmo. É assim que a gente se sente. Sabe? Que a gente. Aquilo é algo que Mexe muito, né? E sim, e aí vem aquela função do será que vai passar? Não vai passar? Não tem que passar, porque eu tenho que levar para minha cidade isso de volta, eu tenho que dar um retorno. Sabe? Eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que ver o que vai ser melhor. É muito, muito, muito. É um termômetro maravilhoso, né? E o que eu mais gosto, sabe, Carlos, porque eu me sinto, né? Não sei se sou, mas eu acho que eu sou uma articuladora, sabe? Então, aquele momento do coffee break, aquele momento, sabe? Que tu sai e começa as articulações. É muita coisa. Acontece muita coisa. Então, é isso aí que eu tento... Se interage com muita gente. Sim, e é isso aí que eu tento colocar na minha liderança lá na minha comunidade. De passar isso aí para eles, deles saberem articular, conversar, não é brigar, xingar, fazer, porque a gente perde a razão, né? E não se chega a lugar nenhum. Não leva né? a nada. Mas saber fazer isso aí, sentir isso assim, e daqui um pouco tu vê que tá aí vem aquela sementinha, e daqui um pouco tu olha ali, tá vindo. Tá vindo aquele grãozinho, tá subindo, e tu, valeu a pena, então, aquilo árduo. Sabes que nesse bate-papo tranquilo, já o programa quase na reta final, e eu quero te dizer o seguinte, quando tu fazes essa fala com tanta ênfase, eu lembro que mexe muito com a mente da gente, né? Esse tipo de afinidade de falas que nós temos aqui, passando para o telespectador, é a questão que as pessoas não podem subestimar. As pessoas que estão no bairro, a comunidade, não especificamente bairro centro, bairro periferia, praia, colônia, aonde chegar, é para essas pessoas que a gente está falando. Não se subestime. Mas o que eu vou fazer lá? Você vai fazer coisa muito importante. Mas qual é a minha participação? Efetivamente, você vai, assim como ela estava comentando, você vai se encontrar, né, numa discussão onde o tema é relevante a todas as pessoas. Tu não levas uma demanda específica do segmento das pessoas com deficiência. Não. É da sociedade em geral. E algo que tu comentou também, e eu comento muito quando eu passo a oportunidade aqui, os problemas do bairro Fragata são os mesmos dos outros bairros. É a iluminação, é a valeta, é o calçamento, é a segurança, é o posto de saúde. Então, quando tu vai discutir, e essas conferências, exatamente, essa passa por uma malha, né? Isso. Vai passando por uma malha municipal, estadual e agora nacional. E eu tenho certeza que vai ter reflexo. Mas, aquele adendo que eu quero deixar para ti também, se organize. Se organize, entre em contato com a UPACAF, entre em contato com o Carlos, entre em contato com a Angélica. Pode colocar o telefone teu particular no ar? Não? Da UPACAF, eu não tenho aqui o do Valdir, mas o 999686210. 999686210 está à disposição de vocês, não só as DFPEL, porque as DFPEL faz parte da própria UPACAF. Fique à vontade, nos ligue e veja aonde você se encaixa nesse processo aí. Tenho certeza que você que está me assistindo, não fique sentado numa poltrona ou na rede social criticando. Isso é muito cômodo. Você pode fazer a diferença. Isso, pois não, Angélica? E fazendo só um adentro, assim, agora que estou falando assim, a nossa colega lá da Colônia Z3, esqueci o nome dela, a presidente de lá. Sim. E é algo tão, assim, como está falando, e é tão lindo de ver, que são várias regiões que estavam ali, né? Verdade. Todas, muitas, cada qual falando. Colônias de pescadores. Todas eram também, tinha lá o problema também da valeta, do buraco, da árvore, sim, todas têm. Como todos. Mas o lindo foi o relatar também dessa nossa colega, né? Da Colônia Z3. Esqueci o nome dela, parece mentira. Eu também me esqueci, me desculpa, mas eu vou... Perdão. Né, perdão mesmo. Mas ela vai, se ela assistir, ela vai saber que é dela que estamos falando. Exatamente. Da colocação, né, e ela veio com a colocação muito forte também, da função que tínhamos passado
pela enchente, né, pela função das águas lá nas E3, muito delicado. Então isso é muito, muito importante, porque tu tá lá falando de muitas coisas, daqui um pouco veio o assunto Colônias E3. Verdade. Né, Pelotas. Então isso é muito lindo. Então quem puder, sim, participar, vem para essa luta junto com a gente, para a gente poder seguir em frente e, como eu digo, né, semear aquela sementinha e nós termos os frutos. Maravilha. Que beleza. Olha, o Henrique, nosso profissional aqui da técnica, está dando já o cartão para nós aqui, dizendo, ó, 2 minutinhos separando da reta final. Foi tranquilo? Eu gostaria de deixar para ti algumas considerações finais sobre a nossa abordagem e alguma chamada que tu queira fazer para a comunidade. Te agradecer também pela companhia, né? Sim, também eu agradeço em primeira mão, muito feliz, muito contente, né? Até achei que quando falasse qual era o tempo, eu imaginei assim que ia ser muito mais demorado e passou super rápido, tá até curto. Foi até curto esse nosso Ficou tempo, pequeno. né? Agradeço imensamente que possamos, né, ter então um bom trabalho lá na Nacional com nossos representantes, né, com o Valdir e a FEGAMEC, que é da estadual, e a CONAN da Nacional, né? Como colocasses mesmo, não levantamos bandeira partidária, mas sim a nossa bandeira da nossa comunidade, né? Que é a que mais precisa desse trabalho, da continuidade desse trabalho. E aí, indiferente, se vamos ter uma ou duas pessoas, não importa, o trabalho vai ser sempre feito. Maravilha, maravilha. Quero agradecer ao nosso amigo Henrique da técnica, nosso operador aqui da TVC Pelotas. Quero agradecer a presença de Angélica Soares e principalmente vocês que estiveram na nossa companhia. Gostou da programação? Reprise nas redes sociais o PACAF e a comunidade. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.